Bom dia, pessoal! Bom dia, quinta-feira! Hoje é quinta, né, gente? Graças a Deus, mais um dia se iniciando, né? Mais um fôlego de vida, mais um milagre da vida, mais um dia que merece ser vivido. Como é bom estarmos juntos aqui, mais um dia na presença de Deus, que Ele venha sobre essa live, nos conduzindo mesmo para o centro da vontade dEle, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração, trazendo descanso, calmaria e alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, pessoal. Deixa eu abaixar só um pouquinho aqui. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana, né? Que já está se encerrando. E como é bom a gente poder estar aqui juntos, que o Senhor venha mesmo trazendo um renovo, trazendo um ânimo, fôlego de vida, porque nós sabemos que vai chegando quinta-feira, a gente já vai ficando mais cansado, os dias estão corridos, né? Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Amém? Ontem segunda-feira nós começamos a carta aos Hebreus, né, que é uma carta muito rica, que edifica muito a nossa vida, como nós podemos aprender e como nós sentimos o mover e a presença de Deus, né? Ali o falar do Espírito Santo em cada versículo. Terminamos juntos o Salmo 119, que é um salmo assim lindo também, é um salmo maior porque são vários salmistas, né? Mas assim, como é maravilhoso. E hoje eu escolhi Salmo 144 pra gente começar a ler juntos. Só me falem um pouquinho se a música tá alta ou não, por favor. Eu acho que não, eu acho que tá boa. Acho que tá boa. Salmo 144, então se você tá com a sua Bíblia, esse salmo é maravilhoso também. E é um salmo davídico, é de Davi. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem eu me refugio. Ele subjuga a mim todos os povos. Lindo demais, porque é uma das formas até que nos ensina a própria oração do Pai Nosso, como a gente entra na presença de Deus. Para a gente entrar na presença de Deus realmente glorificando ao Senhor. Muitas vezes a gente já entra na presença de Deus já pedindo, né? Já se lamentando. Mas aqui esse salmo a gente percebe como é importante, antes de qualquer coisa, a gente glorificar o nome do Senhor, né? Então Davi começa falando isso, o primeiro versículo: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, né? Nós estamos diariamente, todos os nossos dias é uma batalha diária, mas nós estamos nos fortalecendo em quem? Em quem é nossa rocha, o Senhor que nos mantém de pé, né? Que faz com que a gente vença todas essas guerras. É Ele que nos treina, é Ele que nos prepara, é Ele que nos condiciona, é Ele que nos capacita para as batalhas da nossa vida. Então, eu não sei qual a batalha que você está enfrentando hoje, qual batalha que você vai enfrentar, porque todos nós vamos enfrentar batalhas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada aqui. Por isso nós precisamos nos preparar. E como que a gente prepara? Preparando fisicamente e treinamento. O nosso treinamento, na verdade, ele é espiritual, né? Então, é um treinamento de espírito, de coração. Prostrando o nosso coração mesmo diante de Deus e nos treinando para esses momentos. E aqui Davi fala, olha, em quem ele é meu escudo. Então,
O Senhor nos prepara e Ele é o nosso escudo. É nele que a gente vai se refugiar em dias difíceis, em dias de aflição, em dias de guerra. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Gente, esse versículo é lindo. O homem é como um sopro. Os nossos dias aqui na terra, a nossa vida terrena, são como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Eu percebo cada vez mais como nós estamos deixando isso aqui esquecido, né? As pessoas estão se esquecendo disso, estão se apegando a valores momentâneos, a sentimentos momentâneos, estão se esquecendo. Quando tudo isso passar, o que vai ficar? De que valerá todos esses sentimentos ruins que você tem guardado consigo? De que valerá todos esses prazeres momentâneos? De que valerá, né, essa falta de amor e empatia pelas outras pessoas? De que valerá não amar as outras pessoas verdadeiramente, não acolher, não construir? Então, como nós precisamos nos relembrar diariamente de que a vida terrena é um sopro. Isso pode nos causar um medo, muitas pessoas não gostam de pensar sobre isso, né? Mas não pensar sobre isso faz com que a gente viva de forma... Perdi a palavra, mas faz com que a gente viva de forma rasa, sabe? De forma superficial. Por quê? Porque a gente vai viver como se tudo se bastasse a isso. Ao aqui, ao agora, ao que eu sinto, aos meus sentimentos, ao que eu vejo, ao que eu posso tocar, mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que é muito maior. Então, quando a gente entende que a nossa vida terrena é um sopro, mas que na verdade a gente carrega o vazio da eternidade, porque é para lá que nós iremos, nós começamos a caminhar e a construir a nossa vida rumo à eternidade, valores eternos, princípios, viver uma vida intencional com sentido. Né? Porque senão a nossa vida vai se esvaziando e a gente percebe que é muito o que tem acontecido hoje. As pessoas estão perdendo o sentido de viver. Por quê? Porque estão vivendo uma vida rasa, valores líquidos, sem princípios e principalmente vivendo pelo que sentem e não pelo que creem. Por isso que o Senhor diz, olha, eu vou te fortalecer, mas eu preciso te preparar para a guerra. Né? O Senhor precisa nos preparar para a guerra, nos preparar para a vida. Então, como que a gente faz essa preparação? Essa preparação é espiritual, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nos conectando cada dia mais com o Senhor. Os homens, esse versículo que eu acabei de ler, Salmo 144, versículo 4. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Isso nos traz alívio também, porque se você está passando por um momento ruim, isso passa, né? Nenhum sentimento é eterno. Então, esse momento que você está passando, essa dificuldade que você está passando, esse deserto, essa dor que você está passando, é como uma sombra passageira. Logo vai passar. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos, atira as tuas flechas e faze-os destampar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas, das mãos destes estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram facilmente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o teu servo Davi da espada mortal. A gente percebe aqui por esse salmo, né, de Davi, que ele estava passando por uma perseguição, por um momento difícil. Então, olha só que lindo esse salmo. Ele entra na presença de Deus, glorificando ao Senhor, né? Ele começa glorificando o nome do Senhor. E aí, logo depois ele se relembra do que verdadeiramente importa na vida. Ele fala, tô passando por esse momento, mas
Isso aqui é como uma sombra passageira, né? Os nossos dias são como uma sombra passageira. E depois ele começa o quê? Pedir para o Senhor. Senhor, mas eu preciso. Desce, né? Vem na terra com a tua mão. Me livra dos inimigos. Me livra daqueles que estão me perseguindo. E aí depois ele fala, ó Senhor, eu vou cantar para ti. Dai-me libertação. Salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram facilmente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas. Gente, olha que lindo. Quem não quer que os filhos, vamos falar assim, meu filho deu certo na vida, né? Você falar assim, meu filho tá seguindo o caminho do Senhor. Meu filho tá seguindo por caminhos certos, né? E não tem nada melhor, não tem nada mais que alegra um coração de um pai, um coração de uma mãe do que isso, né? Então, Davi tá falando, ei, Senhor, me refugia, né? Me refugia. Vem com a tua presença sobre essa terra. Pra quê? Para que a nossa juventude, para que os nossos filhos sejam como plantas viçosas. O que são plantas viçosas? Plantas bonitas, plantas que dão frutos, né? E as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Gente, isso é lindo, porque olha só, nossas filhas como colunas esculpidas. Deixa eu te falar, uma coluna, as pessoas falam tanto, né? Ai, mas a Bíblia, ela é machista, fala sobre mulher. Vocês já pararam para pensar? O que sustenta um palácio? O que sustenta tem uma parede, uma coluna? Se tirar a coluna, o que acontece? Tudo desmorona. Então Davi tá falando aqui, olha, venha mesmo com a tua presença para que as nossas filhas sejam como colunas do palácio, sejam como colunas do nosso lar, né? Por quê? Para que sejam fortalecidas, para que os homens sejam como plantas viçosas. Ah, gente, que lindo! Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, né? Então o Senhor é dono de todo o ouro, né? Então Davi clamando pelo Senhor, Senhor, ele já está aqui declarando, a gente vai ver em Hebreus que fé, né, é você declarar aquilo que não é, aquilo que às vezes você não consegue ver, como se já fosse contrário à circunstância. Então Davi está falando, Senhor, vem mesmo, sabe? Os nossos celeiros estão cheios. A gente não sabe se os celeiros estavam cheios mesmo, mas Davi já estava declarando que todos os celeiros já estavam cheios e que ele já tinha a mais variada provisão. Não faltava nada, ele já estava declarando sobre isso. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus, esse salmo é lindo. Por quê? Porque Davi está declarando, com Deus já descendo sobre a terra, falando, Senhor, desça com a tua presença sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Porque se a tua presença estiver aqui, vai ter provisão. Se a sua presença estiver aqui, nossos filhos darão certo. Se a sua presença estiver aqui, praga nenhuma chegará aos nossos animais. Então, Davi já estava declarando. E é isso que o Senhor espera da nossa oração sincera, né? É isso que o Senhor espera da nossa oração sincera, que a gente abra a boca e realmente declare aquilo que a gente crê. Então, se no seu coração só tem sentimentos ruins, se você não está conseguindo crer em nada contrário à sua circunstância, se você está conseguindo crer apenas que não vai dar certo, que vai dar errado, a gente precisa voltar para o descanso do Senhor e pedir que Ele transforme a nossa mente, aumente a nossa fé, para que a gente consiga ver com os olhos espirituais do Senhor, ver além do que acontece ali. Às vezes o rebanho, às vezes o celeiro de Davi estava vazio. Então,
ele estava o quê? Declarando, os meus olhos estão sendo abertos, os meus olhos espirituais. Eu já consigo enxergar toda provisão chegando. Toda provisão chegando. Toda prosperidade, toda sorte de bênçãos. Eu já consigo ver a cura, eu já consigo ver o milagre, eu já consigo ver meus filhos crescendo. Eu já consigo ver a minha família glorificando ao Senhor. Né? Então, nós precisamos ter os olhos espirituais de Deus para conseguir enxergar além do que as circunstâncias estão nos dizendo. Amém? Esse salmo é maravilhoso. Nós lemos juntos Salmos 144. E agora nós vamos lá para Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Se você está com sua Bíblia, já pula então. Hebreus, a carta de Hebreus fala muito sobre isso, sobre a gente declarar com fé, porque as coisas acontecem para quem tem fé, para quem crê, né? A fé é sobre crer, é sobre realmente ter um coração que produz a esperança do Senhor e não a nossa, não o nosso sentimento, não o que o mundo está dizendo, não o que a sua família está dizendo, não o que as circunstâncias estão querendo que você acredite. E aí ontem nós começamos na segunda-feira, Hebreus, é uma carta cujo autor é desconhecido, como eu falei para você, só contextualizando um pouco, porque todos os dias tem pessoas novas aqui. Então o autor é desconhecido, mas a gente percebe, né? É nítido que o autor é o Espírito Santo. Em cada versículo há um mover de Deus maravilhoso aqui, onde Jesus é o centro de todas as coisas. Então a carta de Hebreus é uma carta que interliga muito o Antigo Testamento, né? Mas a gente percebe que o Antigo Testamento é o quê? É antes da vinda de Jesus. Então, eram os profetas, eram as profecias, era Deus usando pessoas. Mas ali no Novo Testamento, a partir da nova aliança, que é o próprio Jesus. Então, Hebreus começa a interligar o Antigo Testamento, mas o quê? Glorificando e colocando Jesus no centro, falando, ei, sabe tudo aquilo que vocês estavam esperando? Sabe tudo aquilo, todas as promessas, então, estão se cumprindo. Por quê? Porque o Cristo veio, né? Jesus esteve dentre nós. Jesus veio como homem, como um sacrifício perfeito. Então, a carta de Hebreus, ela é maravilhosa. Ontem nós lemos juntos, né, o capítulo 3. Capítulo 3 fala muito sobre a gente ficar firme na fé, para que a gente não se desvie, para que a gente não caia no espírito de incredulidade. No capítulo 3 ontem nós falamos, aqui fala um pouquinho sobre os israelitas, né? Quem estava aqui na live ontem, nós falamos sobre isso. Muitos deles não entraram na Terra Prometida. E pior, uma passagem, né, que era para ser por 40 dias, se tornou 40 anos. Porque eles foram prolongando o deserto na vida deles. E quantas vezes nós não fazemos isso? Prolongamos os dias difíceis, os sofrimentos, os desertos por falta de obediência ao Senhor, por falta de fé. Então, o Senhor, ele vem nos conduzindo para esse lugar de obediência, para esse lugar de descanso na presença dele. Né? E isso tem tudo a ver com o que a gente tem vivido hoje. Dias difíceis, sim, e dias cansativos também. Por quê? Porque nós queremos dar conta de todas as coisas. Nós queremos saber todas as coisas. Nós queremos ser o centro de todas as coisas. Né? Nós falamos isso ontem, como nós vamos nos afastando da presença de Deus quando nós achamos que tudo acontece porque eu fiz, porque eu dei conta, porque eu me esforcei. E aí a gente vê uma sociedade totalmente egocêntrica, totalmente egoísta e se voltando, né, cada vez mais para incredulidade, porque tem se perdido do centro da vontade de Deus. Então, uma sociedade muito ingrata. Nós estamos cada dia mais ingratos. Nós não conseguimos mais perceber os pequenos detalhes do agir de Deus. E aí a gente está ficando exausto.
A nossa vida tá ficando cansativa demais. A gente tá adoecendo. A gente tá adoecendo por quê? Porque a gente tá querendo dar conta de tudo. E aí hoje, capítulo 4, nós vamos falar sobre o descanso de Deus. Descanso de Deus. Então, se você tá com sua Bíblia, abra aí em Hebreus, capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Então, gente, todos nós temos uma promessa, né, que foi deixada por Deus para entrar na presença dele. Aqui especificamente ele está falando sobre os israelitas, porque muitos deles não entraram na terra prometida, não entraram no descanso de Deus. Mas por que muitos deles não entraram no descanso de Deus? Por desobediência, né? Então o Senhor, ele está relembrando, falando, olha, foi deixada uma promessa, mas não é porque nem todos entraram que ela não se cumpriu, né? Então, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no deserto de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Gente, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque nos mostra como a mesma mensagem pode ser ouvida de formas diferentes. A mesma mensagem, né? Você vai passar por, às vezes, pela mesma circunstância de uma pessoa. Pela mesma circunstância. Você pode pensar na sua família, às vezes seus irmãos. Às vezes vocês passaram pela mesma circunstância. Só que cada um conseguiu ter uma perspectiva de vida diferente. Conseguiu ter uma perspectiva daquela circunstância diferente. E é assim também com a presença de Deus na nossa vida. É assim também com a palavra de Deus e com as promessas do Senhor. As promessas estão para todos, né? O Senhor entrega promessa para todos nós. Acontece que nem todos vivem ela. Por quê? Porque nem todos escutam, nem todos dão ouvidos e também nem todos estão dispostos a tirarem os pés do chão. Porque eu percebo também é que nós estamos ficando cada vez mais acomodados. A gente quer que a promessa caia no nosso colo. E aí, quando Deus diz, vai, anda, você precisa agir, a gente não está disposto a se locomover. A gente quer que façam tudo por nós. É uma sociedade cada vez mais preguiçosa nesse sentido de acomodar, de não cumprir o que Deus quer que a gente cumpra. Então, além da gente ter a promessa, a gente precisa caminhar rumo à promessa. A gente precisa dar os passos de fé, né? Caso contrário, nós vamos ficar igual aos israelitas. Os israelitas, eles podiam ter passado pelo deserto de uma forma mais rápida. Eles podiam ter passado por 40 dias. E eles permaneceram no deserto por 40 anos. Gente, é uma vida. É uma vida de sofrimento. É uma vida de sofrimento. E por quê? Porque eles começaram a andar em círculos. E é isso que acontece com a gente quando a gente quer dar conta de todas as coisas, quando a gente começa a colocar os nossos problemas no centro da nossa vida. A gente começa a andar em círculos. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Olha só, todos nós temos a promessa de descansar no Senhor. E por que nós não descansamos? Por que nós não descansamos? Por que a gente percebe que algumas pessoas sim conseguem descansar? Por que algumas pessoas conseguem fluir no mover de Deus? Conseguem fluir no agir nas promessas e outras pessoas não? Por um único motivo. Um único. Que parece fácil, mas é a coisa mais difícil. É o que nós precisamos despertar em nós diariamente, que é o tão somente creia.
A pessoa que tão somente crê, que vive pela fé, não pelo que ela vê, mas pelo que ela crê, ela consegue descansar no Senhor. Descanso no Senhor, gente, não é deitar na cama e passar o dia inteiro dormindo, né? Como se nada precisasse ser feito. Não. É um descanso emocional. É uma liberdade de eu sei até onde eu posso fazer, mas eu sei que daqui para cá de nada adianta. Eu preciso colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele haja. Né? Aqui na minha Bíblia tem até um comentário que eu achei muito pertinente, que fala, em Hebreus 4:3, ensina que aqueles que creem em Deus entram no seu descanso. Experimentar o descanso de Deus é uma maneira pela qual você pode dizer se realmente está andando em fé ou não. Quando realmente entramos na esfera da fé, você entra no descanso de Deus. Descanso é a liberdade do excesso de racionalismo, esforço, medo, confusão interior, preocupação e frustração, que são consequência de trabalharmos para fazer o que somente Deus pode fazer. Estar no descanso de Deus não é necessariamente descansar das atividades físicas, mas descansar na confiança em meio a tudo que se passa nessa vida. É um descanso da alma, onde a mente, a vontade e a emoção estão em paz. Que lindo, né, gente? É um descanso da alma. Você pode descansar em Deus porque sabe que Ele cuidará de você e atenderá às suas necessidades. Você não sabe quando ou como Ele fará isso e realmente não se importa, porque está desfrutando a vida que tem nesse instante, enquanto Deus trabalha no seu problema. Ei, grava isso. Você pode descansar em Deus porque sabe que Ele cuidará de você e atenderá às suas necessidades. Você não sabe quando ou como Ele fará isso. Sabe a ansiedade que tem nos movido cada dia mais? Por quê? Porque a gente tem que fazer, a gente tem que planejar, a gente não sei o que, tem que dar conta de todas as coisas. Então, a gente precisa descansar de que Deus está fazendo. Quando? Eu não sei. Como? Também não sei. Mas Ele fará. E isso realmente não se importa porque você está desfrutando a vida que tem nesse instante. Você está fazendo o que Deus te ordenou para você fazer nesse momento, que é o dia de hoje. Enquanto Deus trabalha no seu problema, enquanto Deus trabalha no seu futuro. Deus quer que vivamos em paz e no seu descanso. Mas para fazermos isso, precisamos crer que Ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Se você está esgotado, eu o incentivo a entrar no descanso de Deus. Eu o encorajo a deixar de tentar controlar tudo e todos ao seu redor e a simplesmente deixar Deus fazer por você o que só Ele pode fazer. Independente do que você esteja enfrentando, Deus quer ajudá-lo a dar descanso. Amém. Gente, que lindo, né? Como nós temos essa mania de controle, de querer controlar todas as coisas, inclusive o agir de Deus. Eu falo, né? Nós somos uma geração micro-ondas. Apertou, a gente quer que aconteça no mesmo minuto. Porque a gente tem tudo na palma da nossa mão. Fala a verdade. Hoje em dia é tudo muito fácil, né? Acontece que as promessas, acontece que o agir de Deus, ele é invisível em muitos momentos. Sabe? Vai acontecendo dia após dia. Não é você apertar o micro-ondas e a promessa simplesmente caiu no seu colo. Não, ela vem sendo gerada dia após dia. Então, por isso que a gente precisa ter sabedoria, discernimento e aprender a descansar no Senhor. Caso contrário, a gente vai se frustrar e a gente não vai conseguir viver a promessa de Deus. Por quê? Porque a gente vai fazer igual os israelitas. Quando a gente quer ter controle, os israelitas quiseram ter controle sobre a promessa, né? Então, o que eles ficavam fazendo? Quando Deus não atendia a eles no momento que eles queriam, eles iam e agiam por si mesmos. Eles iam e faziam com as próprias mãos. E o que aconteceu? Eles atrasaram a promessa de Deus para a vida deles.
né? Então, pior do que algo não acontecer, gente, é acontecer no momento errado. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele já viu o seu futuro e você ainda não. Então, se algo ainda não aconteceu, provavelmente é que Ele está te preparando para isso. Então, que a gente realmente confie e descanse a nossa alma, os nossos sentimentos. Pois, em certo lugar, Ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realiza. E como nós precisamos aprender a descansar, gente. Se descanso fosse fácil, não seria um mandamento. Não seria um mandamento. E a gente quer fazer acontecer. Trabalha enquanto eles dormem. Faça enquanto eles estão fazendo não sei o quê. E aí, essa geração que está vivendo assim, o que a gente vê? Uma geração doente. Correndo atrás de valores momentâneos. E eu tô falando pra gente não construir, pra gente não fazer, pra gente parar a nossa vida? Não, é totalmente o contrário. Você vai ter mais fôlego de vida. Por quê? Porque você entende até onde você pode controlar, até onde você pode fazer. Você sabe discernir os tempos, você sabe discernir onde deve ir o momento certo de caminhar. Entende? Então, sim, não é ficar acomodado. Porque eu vejo muito crente aí acomodado, né? Muito crente acomodado, criticando a obra das outras pessoas. E não é isso que o Senhor espera. O Senhor quer que tenhamos uma boa vida, né? Sim, o Senhor quer que a gente vá, faça. A gente precisa dar os passos de fé, mas a gente precisa ser obediente e entender o momento de dar esses passos. Então, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizará. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naqueles descansos, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Deixa eu repetir. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Então, o descanso, a promessa do Senhor, algumas pessoas ainda não entraram. E aqueles aqui em que anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Então, muitas pessoas não entram na presença de Deus, não entram na promessa de Deus e principalmente não vivem a paz que excede todo entendimento. Por quê? Pela desobediência, né? Não estão dispostos a renunciar do controle da sua vida, não estão dispostos a renunciar daquilo que o Senhor está pedindo, sabe? Ei, abra mão disso, abra mão do controle, descansa em mim. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Gente, esse versículo é maravilhoso. Como a gente precisa se relembrar disso diariamente? Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje. Então, o que ele está falando? Ei, sabe o que você tem passado? Né? Os momentos difíceis, o cansaço, você está tão esgotado? Você está pensando demais no que você vai fazer amanhã? Ontem foi cansativo, mas Ele estabeleceu um novo dia. E esse dia se chama hoje. Ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, o momento de crer, gente, não é amanhã. O momento de começar a crer, no momento de começar a caminhar, no momento de começar a trabalhar a nossa fé, não é amanhã, não é na semana que vem, não, esse dia é hoje. E ele está falando: ei, quando você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Portanto, se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou
das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Amém. Então, esse exemplo de desobediência aqui que a gente está falando são o quê? Os israelitas, né? Da terra prometida. Então, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O Senhor, Ele tem nos chamado para isso, sabe, gente? Ele tem nos chamado para esse momento de renúncia. Renúncia mesmo. Porque muitos de nós não queremos renunciar. Porque renunciar dói, né? A gente tem que abrir mão. A gente tem que abrir mão daquilo que muito me vale. Dói. A gente abrir mão, às vezes, do nosso entendimento, das nossas vontades, da nossa verdade, dói, né? Então, o Senhor, Ele está querendo nos conduzir para esse lugar, por quê? Para que a gente consiga verdadeiramente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Renunciar nada mais é do que abrir mão, realmente, abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus interesses, abrir mão do que eu espero para o meu futuro, abrir mão, sabe, de algo que tem me afastado dos caminhos do Senhor. Todos nós temos algo para abrir mão. Todos nós. Por quê? Porque dentro de nós tem um coração, gente, que a essência dele, a raiz dele é corrompida pelo pecado. É corrompida pelo pecado. Todos os dias nós temos várias distrações. Nós temos uma bomba de informações sendo enviadas para a nossa vida e vários caminhos a serem seguidos, vários sonhos, várias coisas. E às vezes o Senhor está pedindo só para isso. Ei, renuncia disso, entrega na minha mão, faz o que precisa ser feito, descansa e deixa que o resto eu faço. Só que a gente quer ter controle sobre todas as coisas. Sabe uma das coisas que a gente precisa renunciar diariamente? Renunciar do controle da vida das outras pessoas. A gente quer controlar a vida dos outros. A gente quer controlar a salvação dos outros. A gente quer controlar as atitudes das outras pessoas. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai se frustrando cada dia mais. A gente se frustra com os familiares, a gente se frustra com os amigos, a gente se frustra no trabalho, a gente se frustra com as pessoas porque acabamos colocando a nossa expectativa no lugar errado. No lugar errado, né? Então, portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Gente, a gente precisa declarar sobre isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque, gente, nem tudo que reluz é ouro. Sabe aquele ditado? Nem tudo que reluz é ouro. Exatamente sobre isso. Não é porque tá vivo que verdadeiramente tá vivendo. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, que estão mortas em vida, porque estão mortas espiritualmente, estão apenas se arrastando durante essa vida, mas existe algo que é verdadeiramente vivo, existe algo que é verdadeiramente eficaz, que é a palavra do Senhor. Passe o que for, gente, há mais de 2000 anos atrás. Passe o que for, perseguição que for, a batalha que for, a guerra que for, a dificuldade que for. Mas a palavra de Deus, ela continua viva. A palavra de Deus continua eficaz. Há mais de 2000 anos atrás que pessoas estão cumprindo os princípios, que pessoas estão ouvindo, que estão seguindo ao Senhor. E tem dado certo. Então a gente precisa o quê? Permanecer. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes.
Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha isso, a palavra de Deus, ela julga o quê? Os pensamentos, as suas intenções. Então, nada vale as nossas boas atitudes se o nosso coração tá fechado. Então o Senhor, Ele vê o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Por isso que Ele quer quebrantar o nosso coração. Nada, grifem isso, nada, vou repetir mais uma vez, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Isso aqui te traz paz, alívio, ou isso te traz temor, medo? Se te traz alívio, glória a Deus. Se te traz temor, é hora de rever as suas atitudes, porque os olhos do Senhor estão por toda parte. Você pode estar tentando enganar você mesmo. A nossa vida é muito fruto das nossas escolhas, para onde a gente tem caminhado. E às vezes você tem questionado todo mundo, você tem culpado todo mundo. Mas deixa eu te falar, quando chegar lá em cima, em nome de Jesus, Deus não vai pegar o caderninho dele e vai começar a prestar conta do seu marido. Ah, no seu marido aquele dia fez tal coisa com você, né? O seu filho, é o seu filho que te impediu. Ah, sua vizinha, sua mãe, não. Ninguém vai prestar conta do outro, não. Vai prestar conta de si mesmo. Então, como a gente precisa voltar os nossos olhos para a nossa vida. Não é em vão que Deus entregou uma vida para cada pessoa, para que cada pessoa cuide dela, né? Para que cada pessoa cuide dela, porque nós vamos prestar contas a Ele. E o Senhor entende, nós precisamos ter temor mesmo, né? Precisamos ter temor e um coração quebrantado. Se você sente que algo, nossa, eu tenho medo, não, se arrepende ao Senhor, pede perdão para Ele. Não deixa a culpa de corromper, mas deixa que isso seja a porta de entrada para você entrar na presença de Deus, né? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso aqui é lindo, porque Jesus nos entende. Nós não temos um Deus que não entende as nossas dores. Nós não temos um Deus que é apático com a nossa dor, que não está nem aí para a nossa dor, que não está nem aí para o nosso sofrimento. Não, nós temos um Deus que passou por coisas ainda piores do que eu e você seríamos capazes de suportar. Então, Ele entende o nosso sofrimento. Ele entende a nossa angústia. Ele entende as nossas dores. Você já parou para pensar o tanto que Deus é maravilhoso? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisava passar por nada disso. Jesus não precisava passar por nada do que Ele passou. Mas Ele passou por isso, por mim e por você. Ele entende os seus sofrimentos. E outra coisa, Ele passou porém, Ele passou por isso o quê? Sem pecado. Jesus passou por tudo o que nós passamos sem pecar, sem cair em tentação, né? Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós, mas Ele nunca pecou, Ele nunca cedeu a eles. Isso é lindo. Como nós somos frágeis, né? E essa fragilidade é que nos volta para o quê? Para a dependência de Deus. Que a gente percebe como eu sou dependente de Ti, né? Assim aproximemo-nos do trono da graça e com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém?
Assim, aproximemo-nos do trono da graça Gente, perdão. Com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ai, gente, que maravilhoso. A carta aos Hebreus é uma carta que traz fôlego pra gente. Sabe aquela carta que faz a gente agir? Que faz a gente querer mais, experimentar mais de Deus, aumentar mais a nossa fé, declarar, crer, agir. Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. E é isso mesmo. É um amor para nos constranger, para nos mover, para nos fazer agir mesmo. Para nos tirar da inércia, para nos tirar dessa vida pacata, dessa vida, vazia, dessa vida sem sentido. Não! Ele quer trazer sentido para a nossa vida. Ele quer trazer fôlego para os nossos dias. Ele quer trazer e aumentar a nossa fé. Amém? Glória a Deus por mais um capítulo finalizado. Lemos hoje juntos o capítulo 4 de Hebreus. Esse capítulo é maravilhoso. A carta de Hebreus é toda maravilhosa. Como nós podemos aprender cada dia mais com ela. Amém? É maravilhoso demais. E o Senhor tem nos conduzido para a obediência, para a renúncia, para o descanso, para a terra prometida. Então, não para agora. Permaneça. Tá cansado? Aprenda a descansar e não a desistir. Vai para o seu Deus que te entende, fecha a porta do seu quarto, se derrama sobre ele, mas declara sobre a sua vida: Senhor, as circunstâncias parecem que estão dando errado, as circunstâncias estão adversas, mas eu consigo enxergar com os teus olhos, eu consigo ver além, eu consigo ver o Senhor agindo, eu consigo ver o Senhor vendo. Amém? Vamos declarar sobre isso juntos? Vamos declarar, vamos permanecer nesse espírito de oração. Então feche seus olhos mesmo e abra a sua boca. Abra a sua boca para falar com o Senhor o que o Senhor crê. O que você crê que o Senhor vai fazer. Primeiro, comece a agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Não porque o Senhor faz, não pelas bênçãos que o Senhor entrega, mas por quem o Senhor é. Pelo seu amor, Pai, pelo seu amor que nos constrange, pela tua misericórdia que se renova a cada dia, pelo seu perdão, pelo seu sacrifício perfeito. Oh, Pai, nós te louvaremos até o último momento da nossa vida. Nós te adoraremos, Pai. Que da nossa boca saiam palavras de cura, que da nossa boca saiam palavras de adoração do Senhor. Que sejamos exemplos, que sejamos espelhos, refletindo a tua imagem e semelhança, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia estarmos aqui unidos na tua presença. Te agradecemos pela tua presença nesse lugar, nessa live, Pai. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor nos entregou, por esse dia, Pai, que vale a pena ser vivido. Porque se o Senhor nos entregou mais um dia, é porque o Senhor tem mais um propósito. Então, nós te damos graça por isso. Pai, venha mesmo sobre essa live, sobre esses corações abatidos, corações cansados, corações aflitos, corações ansiosos, Pai, derramando a tua graça, derramando o teu descanso, derramando a paz que excede todo entendimento, Pai, derramando a tua presença. Quebranta os nossos corações e nos leva para o centro da tua vontade. Pai, nós declaramos com todo o nosso coração que nós vivemos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós sentimos. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que as circunstâncias podem estar contrárias, mas nossos olhos, a partir de hoje, serão abertos para as tuas promessas, serão abertos para as tuas
bênçãos, nós conseguimos ver além, Pai. Nós já conseguimos ver toda a provisão, nós já conseguimos ver toda a cura, nós já conseguimos ver todo o milagre, nós já conseguimos ver toda a prosperidade, nós já conseguimos ver além o que o Senhor tem feito. E por isso nós descansamos, Pai. Nós descansamos a nossa alma, descansamos os nossos sentimentos nas Tuas promessas de que o Senhor está cumprindo o que prometeu. Ó Jesus, obrigada, Pai. Obrigada. Que nenhuma pessoa saia dessa live como entrou, nenhuma, Pai. Mas que realmente desça com fôlego de vida nessa manhã, para que eles reconheçam quem o Senhor é. Quebra todo e qualquer espírito de incredulidade. Que sejamos capazes de reconhecer que toda honra e toda glória é do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, toda a nossa capacidade é dada pelo Senhor. Nós te glorificamos por isso. Nos livra de todo e qualquer mal, nos leva para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é dia 17 de agosto. O que fazer quando vem o sofrimento? Irmãos, tomem como exemplo de paciência do sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. As situações mais difíceis que enfrentamos estão ligadas a doenças, problemas financeiros, conflitos conjugais, dificuldades de relacionamento, desafios no trabalho e morte. Precisamos saber que Deus está conosco durante esses momentos terrivelmente aflitos. Muitas vezes, porém, nos esquecemos de segurar na mão de Deus e de depender dele a cada passo. Mas um dos motivos por que Deus nos permite passar por situações difíceis é para que aprendamos e dependamos dele. Para que aprendamos a depender dele. Quando aprendemos essa lição, conseguimos permanecer firmes em tempos difíceis. Temos a tendência de pensar que depender do Senhor é um sinal de fraqueza. E é verdade. Trata-se, porém, de uma boa notícia. Quando reconhecemos que não temos o necessário para viver como cristãos, começamos a entender o que é a verdadeira liberdade. À medida que andamos com o Senhor, Ele nos faz superar qualquer coisa. Quando andamos perto de Deus, até mesmo os momentos mais difíceis de nossa vida têm um aspecto positivo. A chave é procurar Deus na situação. Por mais sombria que a circunstância se torne, o Senhor nos dará a luz de que precisamos para o próximo passo. Ele suprirá o necessário para o momento que vivemos. Deus de amor, quando vivemos os sofrimentos, quando vierem os sofrimentos, quero me apegar ainda mais a Ti. Repete comigo, gente, que isso aqui tá lindo. Deus de amor, quando vierem os sofrimentos, quero me apegar ainda mais a Ti. Consciente da minha fraqueza e incapacidade de lidar sozinho com os meus problemas. Nos dias sombrios, peço que me concedas luz para o próximo passo. Nos dias sombrios, peço que me conceda luz para o próximo passo. Amém. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa. Temos a tendência de pensar que depender do Senhor é um sinal de fraqueza. E é verdade. Mas é na nossa fraqueza que Ele se faz forte. Amém? Glória a Deus por isso, por mais essa live, pela presença de Deus nesse lugar. Eu não sei como vocês estão, mas eu tô aqui realmente transbordando, que esse sentimento permaneça no coração de cada um de vocês. Amém? Eu tenho pedido, eu vou colocar amanhã Vida aos Sepulcros. Eu não vou conseguir colocar o louvor hoje, porque eu vou precisar finalizar a live, porque eu tenho um compromisso agora. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui
tá? Que Deus mesmo derrame toda sorte de bênçãos sobre a vida de vocês durante esse dia. Espero vocês amanhã, 8 horas da manhã. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Vem viver isso conosco, né? Vem viver essa promessa de Deus, esse propósito de Deus. Vamos conhecer mais de Deus juntos, reconhecer Ele em cada palavra. E a gente tem feito isso, né? Diariamente, de segunda a sexta, 8 horas da manhã. A live vai para o YouTube, então se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Vai para o Instagram também, então se você está no TikTok e não me segue no Instagram, me segue. Lá você pode assistir a live por 24 horas, a gente pode ficar mais próximo. E nós temos o canal no WhatsApp, é só clicar no link da bio do Instagram. Muitos recados, né? Mas glória a Deus por isso, para não se esquecermos de nada. Eu que agradeço vocês pela presença de vocês. Eu sempre falo isso aqui, mas eu quero realmente reafirmar que vocês são um presente de Deus na minha vida. Eu sou muito, muito grata, muito, muito feliz. Gente, não posso ficar falando demais que eu tô chorona. Tô passando por um momento muito especial da minha vida, glória a Deus. E tô assim, tudo emocionada, tô com as emoções, né? Mas, realmente, eu quero agradecer mesmo pela vida de cada um de vocês, porque vocês são muito especiais. Eu consigo sentir realmente cada um aqui. Pode parecer que não, mas eu consigo. E sou grato pela vida de todos vocês, tá? Então, vamos juntos. Nós estamos juntos nessa. Você não está sozinho. Amém? Então, realmente que Deus abençoe o nosso dia. E até amanhã, 8 horas da manhã. Beijo! Fiquem com Deus. Oi, Vitor, muito feliz com você aqui diariamente, viu? Beijo, pessoal. Até amanhã.